Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Newton Hicks. Vamos dar prosseguimento ao nosso retiro de Advento e Natal, fazendo os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Como eu já comentei ontem, no nosso primeiro dia de retiro, o nosso retiro de Advento e Natal é um caminho de oração diária, um roteiro que acompanha a liturgia e nós vamos rezar o Evangelho todos os dias. Fazendo a metodologia de Santo Inácio de Loyola, rezando como ele nos ensinou nos seus exercícios espirituais. É um retiro pessoal que você faz em casa. É o encontrar-se com Deus cotidianamente, fazer os exercícios da vida cotidiana. É rezar, é fazer a oração, que é o encontro com aquele que mais nos ama. Para isso você já demonstrou ânimo e generosidade em adotar essa possibilidade e por isso mostrou perseverança. É preciso que você dedique 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos diários de oração. Escolher um local e um horário que de preferência seja o mesmo e adotar fidelidade. É necessário que você tenha um diário espiritual, um caderno de vida, para você anotar todos os momentos de oração que você passa, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você percebe, tudo aquilo que você vive nesse relacionamento com esse Deus que não é um Deus que está lá no alto, é um Deus que participa do seu dia a dia. Anote, perceba esses passos. Quando Deus faz o chamado, ele nos faz como Marcos descreve no capítulo 3. Ele sobe a montanha, chama a si aqueles que ele quer e eles respondem um sim. E aí ele constitui os apóstolos. E aí então, os apóstolos depois que ficam com o Senhor são enviados a pregar, são enviados a ser profetas, são enviados a ser reis, são enviados a ser sacerdotes. Sacerdotes porque se sacrificam pelo reino de Deus. Ser profetas porque pregam a palavra de Deus. Ser reis porque administram tudo aquilo que Deus nos deu. Então esse subir a montanha é exatamente aquilo que nós vamos fazer nesse retiro. Retirar-se, entrar dentro de nós mesmos, visitar a nossa alma, silenciar. Não há oração sem silêncio, porque é na oração que nós temos esse encontro com o Senhor. Mas temos sempre que lembrar que é Jesus quem chama, a iniciativa é sempre dele. Na carta de São João ele diz que ele nos amou primeiro. E essa é a nossa certeza, ele nos chama para que nós possamos responder. E essa resposta é ir ao seu encontro. E é isso que nós nos propomos nesse retiro de Advento de Natal. Essa obediência e humildade de se entregar à vontade de Deus que nós vamos meditar hoje, contemplando como o centurião, aquele homem que era extremamente poderoso em Roma, procura a vontade, procura o auxílio de nosso Senhor. Ele escolhe. Jesus escolheu a mim, escolheu a cada um de vocês. Mas antes de nós sairmos para a missão, é preciso ficar com Ele. Não adianta nós nos sairmos para a missão sem se preparar. E é na oração que Ele ensina, que Ele capacita, que Ele prepara. Sempre lembrando que nada é da nossa responsabilidade. Tudo é graça. Tudo é dom de Deus para nós. E assim foi que aconteceu com Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, lá no século XVI, ele participando, um grande soldado, um grande general, um grande homem, participando da Batalha de Pamplona, tem um tiro na sua perna e tem a sua perna direita estraçalhada, a perna esquerda ferida, mas essencialmente ele tem um ferimento na alma. Porque tudo aquilo que ele projetou, que era ser o grande cavaleiro do reino da Espanha,
Todos os seus sonhos de ter a grande mulher do reino, casar-se com a princesa, foram todos destruídos. Ele começa a viver essa batalha interna árdua de ter que lidar com tantas coisas que foram colocadas abaixo. Mas ele conta com a ação da graça de Deus. Ele conta com aquilo que ele chama de emoções, que são os movimentos interiores, que são aqueles sentimentos internos, que faz com que nós sejamos conduzidos a Deus. Ele começa a configurar-se com Cristo. Começa a perceber que é necessário viver por Ele, por Jesus eternamente e com Ele eternamente. Então ele faz essa experiência da conversão espiritual. Ele, deitado numa cama, pede livros, pede romances para que ele pudesse conseguir fazer as leituras que ele sempre sonhou, as conquistas que ele sempre desejou. E nessa sua convalescença lá em Loyola, ele passa a viver 2 nascimentos. Um nascimento que faz ele deixar os vícios e começar as virtudes. Um nascimento que faz ele deixar cada uma das vaidades. Aquela necessidade de ser um cavalheiro, um general reconhecido pelos reis, mas deixar de ser isso para ser um general reconhecido por Jesus Cristo. Em 1521, Jesus vem até ele. Santo Inácio tinha 30 anos de idade e ele se entrega totalmente a Jesus, porque percebe que cada vez que ele pensa em se aproximar mais de Jesus, ele sente a presença de Deus e se sente alegre, feliz e realizado. Cada vez que ele se afasta dos desejos que Deus tinha para ele vive desolações, ele vive tristeza. Então ele vive essa experiência de conversão espiritual. E é isso que é a nossa proposta nesse retiro espiritual. Eu sei que talvez nós não tenhamos tempo em algumas semanas de Advento e Natal, mas isso precisa ser um começo. E hoje, na segunda-feira da primeira semana do Advento, nós vamos olhar justamente para essa frase. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Lembram disso na missa? Quando o sacerdote levanta a hóstia santa e que nós repetimos exatamente isso. Essa é a palavra de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Então nós vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus no seu capítulo 8, versículos de 5 a 11. Nós precisamos escolher o nosso local, fazer com que nosso ambiente seja propício à oração. O altar, aquilo que nós combinamos. Criar esse clima de intimidade, silêncio, não dá para rezar sem silêncio. Não dá para escutar a Deus sem silêncio. Levar a nossa Bíblia e nosso diário espiritual, adotar uma postura que nos favoreça, pacificar-nos internamente e externamente. Lembrarmos sempre que a oração é um encontro com aquele que mais nos ama, um encontro com o verdadeiro Deus. Então nós fazemos o sinal da cruz como uma saudação, como um bom dia, uma boa noite, uma saudação a Deus. E acolhemos a presença de Deus como nosso amigo. Vamos fazer nossa oração preparatória, que é sugerida dessa forma. Meu Senhor e meu Deus, ajude-me a orar, que todos os meus pensamentos, desejos, palavras, sentimentos e ações estejam orientados apenas para Ti, para que os transforme e ordene. E aí nós cumprimos os passos da meditação, da contemplação do Santo Evangelho, nos dispondo a orar, nos preparando e ambientando para a oração, nos situando, sempre pedindo aquela graça que é adequada para aquela semana do Advento, que é adequada para esse momento de oração, e aí meditando. Meditar é remoer, é olhar para
um determinado momento daquele evangelho ou daquela cena evangélica em que nós refletimos, repetimos, perguntamos a Deus o que significa aquilo para nós, o que nós podemos trazer aquilo no nosso dia a dia. E sempre no fim fazermos uma revisão da nossa oração. A graça continua a mesma. Senhor, que eu possa estar pronto e vigilante no serviço ao irmão, vivendo a caridade e superando o medo como sinal de fidelidade e confiança a Ti. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, como é forte esse Evangelho. Lembram-se da missa? Eu já falei isso antes. Senhor, eu não sou digno de que entre em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. É assim que repetimos cada vez que nós temos a hoste elevada, que nós nos preparamos para receber o próprio Jesus Cristo em nossa morada. Isso é oração, um encontro. Mas que para nós termos proveito desse encontro, dessa oração, deve-se abrir o coração e buscar conversão. Conversão é mudar o foco. É desviarmos o nosso olhar daquilo que o mundo nos oferece, daquilo que nós temos prazer, das coisas que nos desviam do amor de Deus e olharmos fixamente para Jesus. A conversão acontece diariamente, dia após dia. E cada dia o nosso foco fica mais centrado, mais fixo em Jesus. Vejam que maravilha que é a reação desse oficial romano, desse centurião. O centurião era aquele que era responsável por 100 homens. Um homem importante dentro do Império Romano, já que o Império Romano vivia de conquistas, de batalhas e de exércitos. Mas o centurião, ele observa o chamado de Deus e dá oportunidade para que essa conversão aconteça. Essencialmente, ele faz isso que nós estamos fazendo nesse retiro. Vai ao encontro de Jesus. Ele demonstra fé e humildade. Santa Teresa de Ávila nos ensina que nada é possível se nós não tivermos humildade. E a humildade é buscarmos a verdade. A verdade que é Jesus Cristo. A verdade que é o Evangelho. Humildade é nós lidarmos essencialmente com aquilo que é a verdade. E é importante nós olharmos que esse centurião, ele respeita os costumes judeus, ele não se aproxima de Jesus no momento em que
ele o encontra, ele vai ao encontro de Jesus, Jesus que vem passando por Cafarnaum, e ele vai ao encontro de Jesus. Cafarnaum era uma cidade pequena, com certeza esse centurião não morava ali naquela cidade. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele sai talvez de Jerusalém ou talvez de Jericó, de uma cidade maior, para ir ao encontro de Jesus. E Jesus diz claramente aquilo que Isaías nos diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino. Meus amados, é um estrangeiro, um pagão, que se converte. E quantos precisam se converter ao nosso redor? Quantos precisam ser esses que vêm do Oriente e do Ocidente para se sentar à beira do reino, para se sentar junto de Jesus? E como nós somos responsáveis por isso? Responsáveis por espalhar a palavra de Deus, por espalhar o Evangelho de Jesus Cristo, não só com palavras, mas também com o nosso testemunho. Aquele centurião é poderoso, é altivo, mas ele se faz humilde e necessitado. Ele deixa a sua autoridade por causa do amor que sente pelo seu servo. Ele tem compaixão. Ele sente a dor do seu servo e vai procurar aquele que pode resolver o seu problema. E aí ele tem em Jesus a misericórdia. A misericórdia tem maior autoridade do que qualquer poder. A misericórdia, ela vai proporcionar encontros. E o centurião, ele sai para resolver esse problema. E primeiro de tudo, nós precisamos reconhecer cada um dos nossos problemas. Agora, reconhecer um problema internamente, as nossas dificuldades, as nossas paixões, aquilo que Santo Inácio chama de nossas paixões, aquilo que Santo Inácio fala que nós temos que reconhecer e abdicar para que nós possamos servir a Deus verdadeiramente, não é simples. Porque o primeiro problema que nós temos é reconhecer cada uma das nossas paixões. É reconhecer que somos egoístas, é reconhecer que nós somos prepotentes, que nós somos soberbos, reconhecer que nós somos autoritários, reconhecer que nós muitas vezes fugimos da presença de Deus. E para conseguir fazer esse reconhecimento, para resolver isso tudo, é preciso de oração. É preciso nos encontrarmos com o próprio Deus. E para isso falta silenciar. Nós precisamos encontrar tempo para oração. Nós precisamos encontrar verdadeiramente a Jesus Cristo. Falta qualidade na nossa oração. Santa Teresa de Ávila nos diz assim que a oração é esse encontro com aquele que mais nos ama. Mas também ela acrescenta que aqueles momentos que nós passamos repetindo frases e balbuciando coisas sem sequer saber que nós estamos na frente daquele que mais nos ama, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de oração. Então falta qualidade na nossa oração. Quantas vezes que nós, assim como esse centurião romano, tomamos a iniciativa de chegar até Jesus e falar assim: Senhor, como eu preciso disso, como eu preciso daquilo, e não somos atendidos. Mas não somos atendidos porque nós não temos a atitude desse centurião, desse oficial romano. Nós não reconhecemos a nossa vulnerabilidade, a nossa dependência de Deus. Nós não reconhecemos que nós estamos, cada vez que oramos, no encontro com Jesus Cristo. Nós não reconhecemos que cada vez que nós procuramos a oração, nós estamos diante daquele que mais nos ama. Então repetimos palavras,
falamos ao vento, somos que nem um papagaio. Santa Teresa nos ensina que é preciso que para nós podermos chamar de oração aquele momento em que nós nos retiramos para estar com Jesus, essencialmente nós precisamos reconhecer que nós estamos diante daquele que mais nos ama, que nós temos um encontro. E no encontro nós não tratamos aquela pessoa de qualquer jeito. E nós nos relacionamos com Deus, que é uma pessoa, com Deus que verdadeiramente nós encontramos, que nós dialogamos, que nós nos relacionamos. Então é preciso reconhecer que somos como crianças, completamente dependentes desse Deus, completamente dependentes da graça, completamente dependentes em tudo, que nada é possível para nós se não estarmos ligados a Ele, ligados à videira, como Ele nos ensinou lá na última ceia em Jerusalém. O centurião, ele reconhece que ele é completamente vulnerável, que ele não pode resolver aquela questão do seu servo estar doente, e busca humildemente aquele que tudo pode, que tudo resolve, que é o Deus do impossível. Vejam nessa imagem um homem poderoso, que era líder de exércitos, tendo ao seu lado alguns soldados, completamente defendido por eles, reverenciado por eles, e que se põe de joelhos diante daquele que tudo pode. Faça isso agora. Se coloque de joelhos diante de Jesus. Reverencie a presença do nosso Deus. Reverencie aquele que tudo pode. Ouça as suas palavras. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma só palavra e serei salvo. Como isso é forte. Como é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Como é importante nós ouvirmos Jesus Cristo. Aquele que era altivo e poderoso se fez humilde, se fez totalmente dependente do próprio Deus. E depois ele se converte e se entrega totalmente à presença do Cristo Salvador, que se deu na cruz por nós. Faça a revisão da sua oração, que anote a palavra de Deus que mais te tocou, que sentimentos predominaram, se sentiu algum apelo à conversão, se sentiu algum desejo, se Deus te inspira alguma coisa. E se isso acontece, que resistência sente? O que te atrapalha a atender aquilo que Deus te chama? O que te atrapalha a atender o chamado de subir até o monte para estar com Ele e depois descer para pregar a tua palavra? Não esqueça de fazer a sua oração de atenção amorosa, sempre agradecendo a Deus pelo seu dia, reconhecendo os pecados que você teve durante o dia, como você falhou durante o dia, e pedindo que amanhã seja tudo diferente. Vamos lá, estamos só começando esse retiro. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.